Porque eu amo o Natal. Pra mim é uma época muito linda. E não só pela árvore, não só pelo presente, mas e sim porque o Natal representa. Acima de qualquer coisa, acima de Papai Noel, acima de árvore de Natal, acima de presente, que é tudo muito delicioso. Eu acho que o significado real do Natal, que é realmente o que importa, que é realmente o que é válido, que é realmente o que a gente fala assim, uau, que bom comemorar o Natal. Não é Sim. verdade? E o motivo de celebrar o Natal é o privilégio de saber que Jesus nasceu. Esse é o maior presente do Natal. Ah, o Anderson, a data do aniversário que realmente Jesus nasceu não é dia 25 de dezembro. Mas o fato é que Jesus nasceu e essa data onde que comemoramos é dia 25 De de dezembro. dezembro. Indiferente se Jesus realmente nasceu em janeiro, em março, abril, em maio, whatever a data que ele nasceu, o importante é que a gente separa um dia do ano para celebrar essa data muito importante, que é o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo, né? Se não É, fosse por ele, com certeza hoje nós não estaríamos aqui. não, se não fosse por ele, não é que você não estaria aqui. A humanidade sim estaria aqui. Se não fosse por ele, a humanidade já estava condenada à perdição eterna. Uau! Entendeu? Se não fosse por ele, se Jesus não tivesse nascido, eu e você, ou você que está aí nos assistindo, não teria direito de ter salvação. Você já estava condenado à perdição eterna. Por conta de quê? Que o pecado, no início da criação, colocou o homem inimigo de Deus. Por qual motivo? Porque o homem se relaciona a partir do momento que o homem come do fruto proibir aquela árvore que dava conhecimento do bem e do mal, o homem ele deixa de relacionar com Deus e passa a relacionar com o inimigo de Deus, que começa com o diabo, sabe? Sim. Agora sim, enfim, voltando lá pro Natal. Opa, deixa um pouco para trás então. Um homem aqui, ele assume o papel, relaciona com o inimigo de Deus, com o diabo. Ele Só um parênteses aí, eu sei que não é nem o tema que a gente está abordando hoje, mas quando Adão come do fruto, muita gente fala, né, que a culpa foi de Eva, porque a Eva, ok, que ela teve uma certa culpa, mas Deus falou com Adão, certo? então, nesse sentido aí, o Adão tem toda a responsabilidade porque Deus colocou Adão como protetor da mulher. Sabe, Deus, a responsabilidade que Deus deu para o homem dominar sobre que tudo que havia no jardim foi do homem. Portanto, quando você vê em Gênesis, na queda do homem, quando a Eva come do fruto, nada acontece com o homem. Até então. Até então, só vai acontecer com o homem que ele vai perceber que estava nu depois que Adão comeu do Quando a fruto. Eva oferece, né? Ah, e entre parênteses agora, sobre essa questão, gatinha, o seguinte, a gente fala, a gente aprende na escola dominical, tal, tudo isso, que quando a Eva comeu do fruto, a Eva estava longe. A Eva vai no jardim, come daquela Escondido. escondida, vai lá, come daquela árvore, come do fruto daquela árvore, que a serpente fala Que com todo mundo ela. acha que é a maçã, mas não é a maçã, Ela gente. come daquele fruto, come do fruto. A gente não sabe qual fruto Qual é. fruto que é? Eu acredito que não tem nem na terra esse fruto. Não sei. Só lá no jardim. Ela come do fruto, eu já não sei. Já é uma Eu, questão. eu acredito. Myself. Mas Eu não just sei. me. Já come desse fruto e o problema tá aí. A problema, os portugueses, hein? O problema. O problema está aí. Que é o seguinte, Adão ele não exerceu o papel dele como homem. O homem cuidador, o homem que cuida da mulher, porque Adão estava do lado de Eva. Portanto, você vê no texto que Eva come do fruto e fala com Adão: Prova. o fruto é bom. Sabe? Adão estava do lado de Eva. Qual que era o dever de Adão naquele momento? Era dizer para Eva: Eva, Deus falou para não comer do fruto dessa árvore. Porque a responsabilidade até então, Deus tinha falado para quem? Pro homem. Para o homem, para Adão. Essa responsabilidade de chegar e proteger, assim, ó, Eva, ô mulher, acorda aí, sai fora dessa árvore. Deus falou que não. Era de Adão. Portanto, até então, quando você lê na Bíblia, quando Eva comeu do fruto, nada havia acontecido. Descido. Eles só perceberam que estava nu Depois quando que Adão comeu, né? que Adão comeu do Tanto fruto. que Jesus
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um Connect Us Podcast. Sou eu, Anderson de Oliveira, juntamente comigo está a minha esposa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso Connect Podcast. Estamos muito felizes por mais esse vídeo, né? Mais esse conteúdo incrível que a gente vai estar trazendo para vocês hoje. Vamos estar tendo mais uma mesa, mais um bate-papo especial. Top demais. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você que está assistindo a gente, dá um coração bonito aí para nós. Pega essa flecha e envia para aquela pessoa que você conhece. Olha só, uma coisa importante, envia para aquela pessoa que você sabe que tem filho, que tem, ou conhece alguém que tem criança, enfim, envia para essa pessoa. Conteúdo de hoje, ó, você manda para quem tem filho, você que pretende ter filho, você que quer casar, pro líder de criança, pro seu pastor, para todo mundo. Compartilha pro povo de Deus ser abençoado. Porque notícia boa é notícia compartilhada. É isso aí. Apresenta pra gente quem está aí, gatinha. Gente, nada mais, nada menos, a gente tá com o Osias aqui com a gente, a esposa dele. Uhul! Vou colocar a musiquinha pra lá. O Osias, bom, eu vou pedir pra eles se apresentarem. O Osias, apresenta pra gente quem são vocês, pra quem não conhece, a sua esposa. Bem, eu sou o Osias, como você já falou, para quem me conhece, sou o Osias. Para quem não conhece também. Também sou Osias. Nós estamos aqui nos Estados Unidos trabalhando com crianças e nós viemos para cá com esse propósito. Tivemos um convite do nosso pastor ali em Everett, pertinho de Boston, né? Para vir para cá e trabalhar, assumir o departamento das crianças e trabalhar com eles. Faz mais ou menos 8 anos, um pouco, quase 9, que nós estamos trabalhando exclusivamente com crianças e principalmente no contexto de igreja brasileira aqui nos Estados Unidos. Eu sou formado em publicidade e propaganda, tenho metade da faculdade de artes cênicas, tenho pós-graduação em teologia com ênfase em práticas pedagógicas e estava aí fazendo mestrado, né, com ali na Gordon também, com o objetivo de se aprimorar mais na palavra. Inclusive tenho levado alguns assuntos de mestrado para as nossas crianças, consegui traduzir assunto do mestrado para as nossas crianças. Depois falar algumas coisas interessantes em relação à origem, à semântica de algumas palavras, né, a origem de algumas palavras que deu para traduzir para as crianças, que foi bem legal, uma ideia, um plano de aula. E é isso. Então nosso trabalho aí é trabalhar com as crianças, com a realidade das nossas crianças no contexto de imigrantes brasileiros em terra americana, que é bem diferente do Brasil. Nós viemos com uma expectativa muito grande, muito diferente, não diria grande, mas uma expectativa muito diferente. E quando chegamos aqui, nós vimos que a realidade da igreja brasileira nos Estados Unidos é diferente da realidade da igreja brasileira no Brasil. Verdade. Eu diria que a igreja brasileira no Brasil está muito mais evoluída no que se refere ao trabalho com crianças do que a igreja brasileira aqui nos Estados Unidos. No Brasil vocês trabalhavam com criança já? Sim. Como é que começou isso, esse amor, esse paixão pela salinha das crianças, né? Uhum. Bem, Vanessa, ela é... Bom, eu sou a Vanessa, sou casada com o Osias, tenho um filho chamado Daniel. E eu, desde que eu tinha uns 7 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser professora. Então, assim, é uma coisa incrível. E depois que eu casei, aí eu logo fiz magistério, fiz a pedagogia. E no Brasil, antes de vir pra cá, eu trabalhava numa escola cristã, a escola Shalom, lá de Blumenau. E nós viemos pra cá porque sabíamos que era projeto de Deus mesmo que nós vimos, né? Mas, pra falar bem a verdade, a minha paixão sempre foi a questão infantil. Com 11 anos de idade, eu já ajudava minha mãe nas salinhas, porque meu pai era pastor, minha mãe envolvida. Quando não tem professor, a esposa do pastor é a primeira a ser colocada na salinha para cuidar das crianças. Verdade. Mas era um trabalho de excelência, assim, eu aprendi mais que minha mãe, né? Minha mãe, minha tia hoje é uma grande líder lá em Blumenau também, na questão infantil. Uhum. Mas com a minha mãe eu aprendi, assim, a levar a sério, fazer com excelência a questão de trabalhar com as crianças na classe. Então, assim, eu comecei muito cedo. Já com 15 anos eu era professora de escola dominical. Então esse amor começou por você, eu acho que se encontrou, né? Porque quando eu conheci o Osias, nós conhecemos fazendo teatro. Mas na igreja. Teatro na igreja. E ele já trabalhava... Aí já pode continuar, meu amor. Trabalhava com a equipe. Até que eu falo. Então, na verdade, a Vanessa... uma das coisas que me chamou muita atenção na Vanessa foi a excelência com que ela fazia cada aula como se fosse
se fosse, mesmo que fosse para 2 crianças ou para 200 crianças, a qualidade do preparo da aula era a mesma. Como eu falei, eu trabalhava com artes, com teatro. Nós tínhamos na época um grupo de teatro chamado Cristo em Foco, que nós focávamos fora da igreja. Nós tínhamos um ônibus que se transformava em palco, equipado com som e iluminação. E aí eu sempre trabalhava com artes, e no meio disso a gente também fazia o trabalho com crianças com bonecos, né? Sempre usamos muitos os bonecos. Nós temos alguns bonecos ali que a gente traz para ajudar a gente no nosso trabalho. E esses bonecos têm aberto muitas portas, né? Nos hospitais. Trabalhava também na ala pediátrica de um hospital lá, o Hospital Santo Antônio, na cidade de Blumenau. Então, nesse trabalho que eu tinha, a Vanessa também, um dia nós fomos um trabalho missionário que a cidade de Blumenau estava promovendo, numa cidade muito carente lá do oeste de Santa Catarina. E eu vi a Vanessa se dedicando muito com o trabalho dela. Eu também gostava muito de fazer da questão de artes e da questão do clown, do palhaço. Levo muito a sério a questão do palhaço. E aí ali nós nos encontramos e juntamos os nossos talentos. A Vanessa ela é muito mais teórica, a Vanessa gosta muito de planejar, a Vanessa sente medo de improvisação. E eu já sou mais o contrário, então eu acho que os dois polos... Os opostos se exatamente. Então a gente se completou nesse sentido. Desde então, desde antes de nós casarmos, antes de noivarmos, a gente já começou a trabalhar juntos. Já éramos convidados para ir nas igrejas fazer congressos com crianças. E nós sempre buscávamos inovar com os nossos bonecos, com materiais alternativos, com materiais reciclados, com teatro. E a gente percebeu que a abrangência que se dava quando se faz o trabalho com excelência, e eu penso que isso não é só para as crianças, mas para qualquer departamento na igreja, mas nós fazíamos com tanta excelência que isso abria portas para que a gente pudesse atingir hospitais, comunidades, outras igrejas, empresas convidaram já a gente para fazer palestra para funcionários em empresas. Mas a gente só trabalha com crianças. Não, mas eu te dou a pauta aqui do que você tem que falar e use a criatividade de vocês. Eles gostavam da dinâmica, da didática de vocês. Exatamente. Então, esse é o nosso trabalho. A Vanessa, como ela disse, professora, desde que ela começou a trabalhar, já começou antes mesmo de começar a trabalhar ganhando dinheiro, já trabalhava como professora na igreja. E depois de um tempo nós casamos, ela continuou se envolvendo na questão, trabalhando como professora. Eu montei uma empresa de comunicação e depois de um tempo nós ganhamos e sempre muito envolvidos com essa questão de trabalhar com crianças, né? Dando curso para professores lá no Brasil. E aí, depois de algum tempo, nós ganhamos, então, nós fazemos esse trabalho, então nós ficamos sabendo, nós temos um pastor amigo nosso aqui nos Estados Unidos, que ele estava precisando de alguém para cuidar do departamento das crianças, que daí já é uma outra história, porque o que estava acontecendo, segundo o que o nosso pastor falou, a igreja estava tendo um certo êxodo na igreja, porque alguns pais começaram a observar que a igreja não tinha um departamento ou alguém responsável para cuidar das crianças. O que se tinha, e que é uma realidade muito comum aqui na América, é um grupo de pais que se reúne para fazer um schedule, uma agenda, para cuidar cada um na sua escala. E como são pais, não tem professores, não tem um conteúdo sistemático, não tem um planejamento, o que acontece? Levava as crianças para a sala e acabou-se, como acontece, a gente tem visto muito, acabou-se criando-se uma visão de um child care dentro da igreja. Então os pais iam lá para cuidar das crianças, para promover um espaço de segurança, enquanto os outros pais estavam no culto. Com o passar do tempo, alguns pais perceberam que o conteúdo estava sendo muito repetitivo, porque todo domingo eles estavam vendo os mesmos filmes, tendo as mesmas atividades quando tinham. E aí começou, não, eu preciso de algum lugar, alguns pais falaram, precisamos de algum lugar em que a gente possa levar nossos filhos e que eles possam ser assistidos. Alguns pais conscientes levantaram essa bandeira, essa questão. Desculpa, pastor, nós amamos essa igreja, uma igreja de palavra, uma igreja que tem uma comunidade, uma igreja que me faz me sentir parte de uma família. No entanto, eu preciso que o meu filho se sinta parte dessa família também. E eu preciso ver o meu filho crescendo também. Então, pastor, me perdoe, mas eu vou em tal igreja que tem esse trabalho com crianças. E por isso, nosso pastor, então, eu achei até que foi um ato de
bastante fé dele, porque a nossa igreja é muito pequena, ele tomou a iniciativa de bancar a nossa vinda para cá, dar uma ajuda de custo, bancar o nosso aluguel e nos trazer aqui para trabalhar com crianças em tempo integral. Nessa igreja. Nessa igreja que nós estamos até hoje. E Isso. uma pergunta, a tua igreja, quando você disse uma igreja pequena, tem quantos membros? 200 membros, mais 200 ou menos. membros. Aproximadamente 200 membros. Na nossa realidade aqui, da comunidade brasileira, já é uma mega church. Para questão brasileira. Porque a igreja de 50 membros, pelo cálculo, a igreja já... Mas para mim, essa igreja de 200 membros era no Brasil. Não, era aqui. Era aqui. No Brasil, era qual a igreja? Era uma igreja maior ou não? Sim, no Brasil, a Assembleia de Deus de Blumenau, de onde viemos, acho que tem 13 mil membros. Na época já era grande. O pastor daqui que entrou em contato com vocês, entendi. Isso. Aí, porque para dar um ato de fé desse aqui, apesar que uma igreja grande, no contexto dos Estados Unidos, dos 200 membros, já é uma igreja grande, mesmo assim é muito difícil para trazer uma família e ser full time da igreja, ser tempo integral da igreja. Isso é muito difícil, é muito desafiador. Isso a gente vê que como que o pastor tem essa visão, esse discernimento, como que Deus ele abençoa a obra e abre as portas, é o caminho. Verdade, é o que nós vimos isso na igreja. Hoje o pastor fala assim, ele usa esse termo, ele usa dois termos. Foi o pulo do gato trazer a família Volansky, né? Nós somos conhecidos como família Volansky. Se procurar, inclusive, no Instagram e no YouTube, você vai encontrar algumas produções nossas de filmezinhos. Ele diz que foi pulo do gato, porque esse é um termo que ele usa um outro termo, que foi uma página que se virou na igreja. Porque o que acontece? Acabou se trazendo seriedade para o departamento. Não porque nós tínhamos um pouco mais conhecimento do que os outros professores. Inclusive, nós temos professores lá na nossa igreja que tem muito mais capacidade, tinha muito mais know-how do que nós. No entanto, não estava fazendo o trabalho com esmero. Por quê? Porque não tinha um planejamento sistemático na igreja. Eram pessoas que tinham o dom, que têm o dom, que estão lá trabalhando hoje. Têm o dom, têm o talento. No entanto, eles não tinham... não tinha um planejamento, não tinha um conteúdo programático para que tivesse constantemente, toda semana, alguma coisa para... Porque eu acho que isso é um medo do professor quando chega na sala de aula, o professor despreparado. O que eu vou ficar fazendo com essas crianças aqui 1 hora dentro dessa sala? E a realidade aqui muitas vezes é assim, são salas que você tem crianças de 3 a 12 anos. Então, o que eu vou ficar em 1 hora? O que eu vou ficar fazendo? A gente... pelos estudos da pedagogia, a gente sabe que existe a teoria de para cada 1 ano, 1 minuto de atenção. Então, uma criança presta atenção de acordo com a idade. Se você quiser dar aula para uma criança de 3 anos, 3 minutos de história que vai prender a atenção dela. Porque ela tem 3 anos. 5 minutos, 10 minutos, é a mesma coisa. Então, imagina ficar fazendo 1 hora com essa mistura de sala. Então, o que aconteceu? Nós trouxemos essa experiência que a Vanessa trouxe da faculdade, que ela fez magistério, fez pedagogia também. O magistério, pelo que eu sei, ajudou muito, né? Mais do que a pedagogia. E trouxemos essa questão e aplicamos a realidade que nós tínhamos ali. Pegamos esse talento que tinha, eu vou trazer o nome da mulher que vem à mente, a professora lá, a professora Márcia. Pegamos esse talento dela e trouxemos a mente dela para lembrar de fazer um planejamento de aula, quais são os interesses de criança, para as crianças de acordo com a idade, um trabalho didático e pedagógico. E facilitou a vida dela. Para você ver, é um ato de fé realmente. Você bancar um aluguel, uma ajuda de custo, passagem para uma igreja pequena como essa. No entanto, quando a gente chegou, entre crianças e adolescentes na igreja, total tinha 12 crianças. Antes da pandemia, era pouquinho. Misturando crianças e adolescentes. E os adolescentes eram contados até 11 anos. Então, não tinha. Quando a gente terminou a pandemia, nós estávamos com 75 crianças. Lembrando que 75 crianças são 75 pais ou menos, né? Porque cada pai tem 2 crianças, digamos. Entendeu? Então até os membros da igreja aumentaram. Exato, porque e na verdade não aumentaram, voltaram. Eram pessoas que estavam dispersas, mas voltaram, porque tinham um trabalho sistemático e com algumas estratégias. É um trabalho assim, de arregaçar as mangas e fazer, trabalho de formiguinha. Porque você tem que quebrar um monte de conceito. Você tem que quebrar aquele conceito de que, não, nós não oferecemos child care.
né? Depois começou a ver que o negócio funcionava nos cultos, alguns pais diziam assim, vocês podem fazer... A gente oferecia um culto para as crianças, né? Um trabalho com as crianças na quinta-feira à noite, nós fazíamos no domingo de manhã e no domingo à noite. Eu acho que na região nós éramos a única a igreja, que pelo que eu conhecia, que oferecia 3 serviços para as crianças. Isso como assim? Tinha 3 trabalhos, Sim. Tinha 3 trabalhos Na semanais Isso. com a criança, Exato. Para as crianças e os a adolescentes. criança e o adolescente. Como que funcionavam esses trabalhos, esse serviço com as crianças durante a semana? E o culto? O culto tinha salinha das crianças também ou não? Tinha. Como que funcionava? Nas quintas-feiras nós tínhamos o estudo da Bíblia, né? Bíblia aberta para os pais. E bem no começo nós tínhamos uma classe só. Como o Zias falou, que tem igrejas que têm essa realidade de crianças de 3 a 12 anos numa sala. Nós passamos por essa experiência. Então, era dentro da nossa casa, porque nossa casa era a sala das crianças. Então, na cozinha era sala, na laundry era sala, na sala não tinha sala, era sala. Então, o único lugar que nós tínhamos para nós eram os nossos quartos. Inclusive, então, nós usávamos, desculpa, a gente usava alguns recursos da casa como recursos pedagógicos. Por exemplo, tem algumas pessoas que falam assim, eu não tenho condições de trazer um recurso pedagógico para a criança na sala de aula. Eu fazia o seguinte para as crianças, quem souber falar esse versículo no final, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir a torneira da cozinha. E aí ela abria a torneira e coisas... hoje eu vou ligar o micro-ondas. Algo simples. Não, mas espera, deixa eu entender. Na casa de vocês abriam a casa de vocês pra fazer isso. E porque era do lado da igreja, a casa. É porque a Casa Branca, né? Olha, Que é a Casa Branca era a nossa casa. White House. Começamos em A nossa White autoestima, House. Casa Branca. Então, eles usavam o nosso banheiro na quinta, no domingo de manhã, domingo à noite. Todas as crianças. Aham. Isso numa média de 12 crianças. Quando Começou com 12. crianças. Então, a sala maior, nas quintas-feiras a gente fazia uma reunião só, porque também não tinha, assim, um número de professores para ajudar no começo. Então, nós começamos a fazer esse trabalho nas quintas, todo mundo junto, né? Todas as crianças juntas. E nós começamos a explorar até uma sugestão que a gente, assim, passa para as igrejas onde a gente vai ministrar e tal, de fazer essa questão de utilizar da ajuda dos maiorzinhos, desses de 10 a 12 anos, para criar novos líderes. Então a gente fazia uma estratégia de ministração no começo, depois dividia em grupos. Cara, era doideira, assim, um espaço pequeno, mas a gente dava conta. Botava eles como líderes de grupos e por idade a gente ia separando, tipo, 2 crianças de 3 para cá, 2 de 4 para cá, 2 de 5 para cá. E fazia 2 grupos e administrava. Então, assim, depois foi crescendo tanto, que acho que depois de um ano, né, meu amor? A gente vai relembrando das fotos, né, que a gente vai vendo, que vai lembrando a gente no Facebook. Nós tínhamos mais de 40 crianças numa sala, nas quintas-feiras à noite. Terminava 9, 9h15. Os pais levavam, deixavam as crianças lá. Nós tínhamos uma estratégia com as crianças aqui, que a gente começou a criar uma moeda com eles, que eram os talentos. Então, por exemplo, a gente criava por um determinado tempo um certo programa com um conteúdo que era um conteúdo programático, digamos, de 3 meses. É um exemplo, né? E aí, então, as crianças iam ganhando talentos, elas iam adquirindo talentos de acordo com algumas atividades que elas iam fazendo durante esse período. Por exemplo, se ela trouxesse um amiguinho, ela ganhava 5 talentos. E eram, sabe o que eram os talentos? Eram papéis escritos, 1 talento, 2 talentos, impressos, bem simples. Se ela trouxesse... Para criança, acho que não precisa... Não. E olha só como essa estratégia é mais profunda do que... Ela se mostrou mais profunda, atingiu objetivos que nem nós tínhamos colocado. Metas que nós nem tínhamos definido foram dobradas, como diz a irmã Dilma Rousseff. A desviada. Então, por exemplo, essas crianças, elas vinham e elas tinham que guardar esses talentos. Aí nós dávamos homeworks para essas crianças, bem simples, para que elas buscassem dos pais um tempo de convivência com a Bíblia. Coisas muito pequenas que os pais precisavam trazer, porque é uma realidade hoje. Os nossos pais, a maioria deles aqui, vêm para a América com o intuito de buscar uma vida estável e dar para o seu filho uma vida estável que ele não teve.
e acaba deixando de lado aquela questão da convivência, aquela questão de ter esse tempo de ensinar, como a Bíblia manda, a tarefa principal de ensinar o filho é dos pais, não é nem da igreja, é dos pais. E aí então a ideia era trazer esse homework para os pais ajudarem eles, daí ganhavam mais talentos. Depois de 3 meses, as crianças que tinham mais talentos, elas tinham a oportunidade de ganhar determinados presentes que eram muito simples. Eu diria que aqui o Dollar Tree nos Estados Unidos ficou mais rico porque nós chegamos. Quem não gosta do Dollar Tree? E nós enchíamos uma cesta com um monte de presentinhos, tudo do Dollar Tree. Quem tinha, vamos supor, quem tem 50 talentos pode vir aqui e escolher. Quem tem 40 pode vir aqui e escolher. Quem tem 30, até o último que tinha só um talento. Até se alguém estivesse visitando naquele dia, teria direito ao talento. Ao presentinho, né? Então, isso trouxe... Falando daquela, nossa, não tem... Exato. Isso trouxe constância, que daí toda semana eles estavam ali. As crianças que pediam para os pais para levar, né? Temos testemunhos sobre isso. Exatamente. Crianças que não sabiam se arrumar sozinha, né? A mãe dizia, ó, minha filha... Quando eu vi ela, ela falou que queria ir na igreja hoje, mas eu estou tão cansada. A mulher limpava 5, 6 casas por dia. Realidade da América também. Uhum. E aí a menina disse, mas mãe, hoje eu queria ir na igreja. Ah, só se você se arrumar sozinha, filha. A filha nunca tinha se arrumado sozinha. De repente a mãe deitou no sofá, quando viu a criança estava com o cabelo molhado já tinha tomado banho, já estava pronta para ir para a igreja. Ela disse, como eu não vou levar minha filha para a igreja? Uhum. E essa criança, qual a faixa etária de idade dela? Na época, a Júlia tinha 5, 6 anos. Uma criança de 5, 6 anos. Ela é adolescente agora, né? E aí, daí, o que aconteceu? Trouxe engajamento, trouxe constância e trouxe também um relacionamento que ajudou em relação aos pais ensinarem as crianças a se responsabilizarem por elas mesmas fazerem as coisas. Por que acontecia? Essas crianças ganhavam o talento e nós dizíamos, vocês são responsáveis pelos talentos de vocês. Uhum. Vocês têm que cuidar disso. Um dia uma das mães veio, na época que era para a criança ganhar o presente, a mãe veio para nós e disse, olha, eu queria pedir desculpa para vocês, a minha filha não trouxe hoje os talentos, mas não é culpa dela. Porque ela deu os talentos para eu guardar, eu coloquei os talentos na porta do carro e quando eu abri a porta voaram. E aí, então não é culpa dela. E ela está triste porque não vai ganhar o presente. Estava a mãe e a filha. A Vanessa se abaixou no olhar, na mesma altura da menina, e falou assim, fulano, não vou falar o nome dela, né? Mas quem que era responsável por cuidar dos talentos? Cada um de nós ganhamos os talentos. Quem que era responsável? Era você ou a sua mãe? E aí a Vanessa explicou para ela e para a mãe que ela precisava ter a responsabilidade de ela cuidar dos talentos. Não era para dar para ninguém. Cada um é responsável pelo seu próprio talento. E a mãe entendeu. E isso é uma outra coisa interessante que a gente percebeu, que muitas vezes o professor da igreja e o professor e os pais acabam se tornando inimigos em situações de atrito. Uma das dicas que a gente dá, se você é professor e está ouvindo esse podcast, entenda que você é um aliado, é um sócio do pai na educação do seu filho na igreja. Então a gente trouxe a mãe junto para falar assim, nós queremos, ela tem muito talento, ela é muito responsável, mas a gente quer reforçar nisso, vamos junto trabalhar com ela, vamos junto trabalhar nisso. E aí ela criou uma estratégia de colar o envelope na Bíblia e colocar todos os talentos ali. A menina trazia a Bíblia toda semana, aprendeu a questão, outra coisa que a gente gosta muito de enfatizar é a Bíblia física, para ter essa noção de Velho e Novo Testamento, para manusear a Bíblia. Aprender, né? Exato. O celular é muito fantástico também, que a gente não tem nada contra, mas a gente gosta dessa questão didática, de você poder, é pedagógico isso, você poder ver, Velho Testamento, Novo Testamento. Testamento. Tocar na folha, escrever, né? Que é diferente que o telefone te limita para fazer isso. Uhum. E aí, nesse caso, aí, então a mãe acabou vindo com a gente, e a menina, nos outros, começou sempre a trazer a Bíblia e sempre ganhar o seu talento. Coisas fantásticas também, que nós, assim, aos poucos, foi mudando, né? Eu não sei, assim, mas eu acho que todo lugar é meio assim. O brasileiro tem mania de chegar atrasado. Sim. Verdade. Então, assim, né? Já meio faz mais parte da faz cultura, sentido, porque né? às vezes a gente, no nosso casamento a gente colocou o horário 11h30, lembra? O nosso casamento começava meio-dia. Pois é. Pra garantir que todo mundo chegasse no tempo, porque eles têm o hábito de, não, começa 11h30, mas eu vou chegar lá 12h30.
E aí... faz parte da nossa cultura, infelizmente, né? E como a gente tem esse programa para trabalhar com eles, né? Tem esse planejamento de aula e tal. Nós também colocamos essa ajudinha, assim, né? Se a criança chegasse no horário certo, ganhava talento. Se trouxesse a Bíblia, ganhava talento. Então foram coisinhas assim que... Eles ajudavam os pais. Ajudava a família. Tipo assim, não, eu quero chegar atrasado, senão eu vou ganhar o talento. Então, assim, E que lindo dentro da casa pensar, criança, o pai me leva, o pai... Isso é um orgulho até para os próprios pais fazer isso, né? Tem um orgulho para os pais. A pergunta que eu tenho é o seguinte: nós temos muita questão aqui, questão de horário. Tem muitos pais que ficam preocupados, meu filho tem que estudar amanhã. Como que vocês lidavam com essa situação? Por conta, você tinha 3 trabalhos com crianças durante a semana. Quem está aqui na América consegue entender a nossa realidade, mas se alguém está ouvindo no Brasil, fala, no Brasil tem esses tipos de eventos, os pais levam. Aqui já é diferente, que os pais dão muita ênfase na questão da escola, que está certo, é legal, faça isso, mas como que os pais apoiavam a igreja, apoiavam vocês nesse trabalho? Nós vamos contar um pecado nosso aqui. Porque quando a gente queria veio... saber Aquele que confessa, Alcança misericórdia. Quando nós chegamos aqui na América, a gente veio com aquele pique todo do Brasil. Nós estávamos muito ativos nos trabalhos evangelísticos, trabalho com crianças, trabalho nos hospitais, muito ativos e viemos cheios de ideias, assim, pulsando de ideias. E aí, então, nós chegamos com tudo. Já procuramos lugares aqui na cidade de Boston, onde tivesse comunidade brasileira, tipo MAPS, Massachusetts Alliance Portuguese Speakers, para fazer trabalho com eles, né? Fizemos um trabalho com terceira idade, assim, tal. E trouxemos isso, vamos fazer o culto de quinta-feira à noite. Olha só o que nós fazíamos, onde é que está o nosso pecado? Nós fazíamos o culto que começava às 8, deveria terminar às 9, terminava às 9h30, mais ou menos. A gente não percebeu que com o passar do tempo nós estávamos perdendo o nosso próprio filho nesse processo todo. Nós estávamos tão envolvidos cuidando dos filhos dos outros que estávamos perdendo o nosso próprio filho. E alguns pais, poucos pais, tinham coragem de chegar diante de nós e falar, olha, está sendo muito tarde esse trabalho. E aí eu percebo que poucos pais, porque o trabalho estava evoluindo muito bem, imagina, começamos com 12 crianças, em pouco tempo tinha 40. Então assim, alguns pais que tinham vontade de falar isso não falavam porque, imagina, não quero ir contra, né? Mas alguns pais falam, estou tendo problema porque o meu filho está com problema de dormir, para dormir e para acordar no outro dia de manhã. Eu não vou mais trazer meu filho por causa disso. Só que os filhos insistiam tanto que o pai acabava trazendo. No entanto, até que um dia aconteceu com a gente. A professora do Daniel nos chamou na escola e disse que o Daniel estava dormindo na sala de aula. E aí a gente falou, não, sabe o que acontece? É que lá na nossa igreja, a gente tem toda quinta-feira à noite, nós temos uma programação para as crianças e acaba um pouco tarde. E aí por isso ele chega tarde, até o processo dele chegar em casa, dormir é 11 horas, 11h30 que ele está dormindo. E aí a professora falou uma coisa que me deixou muito envergonhado e que fez eu rever essa questão, para já responder a tua pergunta. Ela disse, quem é o responsável pelo departamento de crianças da sua igreja que deixa um absurdo desse acontecer? Eu vou falar com ele. Só engolimos em seco e ficou, that's it. Então nós fizemos um combinado com o nosso pastor de que nós iríamos terminar o culto mais cedo. E foi isso que a gente fazia. Então nós terminávamos, ainda achamos tarde, 8h30, mas a gente terminava mais cedo. Então, Que horas vocês começam? A gente começava 8 horas, das 8 às 8h30 teria trabalho com as crianças. A gente reduziu meia hora de trabalho com as 30 crianças. minutos. 30 minutos. Trabalho com crianças durante a semana, no caso nas quintas-feiras. Durante a semana, nas quintas-feiras, isso. No domingo de manhã tem aquelas 2 horinhas, e domingo à noite também tinha 2 horinhas, mas o culto terminava cedo. Então, durante a semana, realmente é complicado fazer um trabalho com as crianças. Mas uma coisa que eu costumo dizer, que é melhor... Eu tinha um professor que falava isso. É melhor o pouco que o aluno aprende do que o muito que o professor tenta ensinar. Mesmo no contexto cristão, muitas crianças só têm acesso à palavra de Deus no dia que elas vão no culto. Então, a gente aproveita esses 30 minutos com o máximo de desempenho e excelência possível. Porque muitas vezes aquela palavra falada naqueles 30 minutos vão ser as palavras suficientes para mudar toda uma vida dela. Como aconteceu comigo. Vai ser aquela aula que vai ser inesquecível. E é o que nós falamos para os nossos professores constantemente. Eclesiastes 9:10, o que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. E esse texto é muito... Ele é relief, ele alivia você,
Porque ele tira de você a responsabilidade de fazer tão bem quanto o outro. Mas ele coloca sobre você a responsabilidade de fazer o teu melhor. E Deus abençoa quando você faz o teu melhor. Talvez o teu melhor não seja tão expressivo como o outro está fazendo, mas é o teu melhor. E Deus quer que você faça o teu melhor naquele lugar que você está fazendo. É aí que está o sucesso do trabalho. Você fazer com excelência aquilo que você pode fazer. Pega a tua excelência com recurso. Quando a gente está fazendo nossos cursos com os professores, a gente gosta de botar uma foto de uma professora debaixo de uma árvore lá na África, ensinando com elas com galhos. E a gente bota uma foto da nossa igreja lá de Blumenau, tem 3.000 crianças num templo todo enfeitado, todo tal. E eu pergunto para eles, qual desses dois estão fazendo o trabalho com mais excelência? E a tendência da resposta vir é aquele que está fazendo com aquela pompa toda. Eu costumo dizer, não é isso. A excelência está nos dois do mesmo jeito. Cada um está usando todos os recursos que tem em suas mãos para dar o máximo de excelência. Então, muitas vezes, professor, aquilo que o teu aluno está escutando na sala de aula talvez seja o necessário naquela semana para que ele saia, talvez, de uma crise, talvez seja o suficiente para transformar a história de vida dessa criança. Assim, não é questão do tempo. O mínimo é mais. Porque quando você estava falando, a minha cabeça está assim, e a questão do horário? Que eu trabalhei com jovens aqui, e uma das questões, até com jovens, eu tive uma dificuldade também nos jovens, porque tem os jovens adolescentes, que é 12, 13, 14, 15 anos, e os jovens 18, 19 e 20. Os jovens de 20 anos olhavam para os teenagers e falavam assim, eu não quero estar no grupo de jovem, que temos muito teenager aqui, a gente tem essa dificuldade, esse conflito. Foi um momento também tivemos um êxito muito grande que Deus fez, que conseguimos fazer essa junção dos jovens e do adolescente. Os pais dos jovens, tá legal, tá no grupo dos jovens. Agora, o pai de adolescentes reclamava comigo por conta do horário. E quando você estava falando da criança, essa estava na minha cabeça, espera aí, como assim? Como que essa questão do horário? E você falou bem, você reduziu o horário, 30 minutos, esses 30 minutos vocês tiveram o êxito e essas crianças cresceram, absorveram a palavra de Deus. E a questão é, como que vocês traziam suas ministrações? Até que você falou que colocou matéria de mestrado para as crianças. Como que você fez isso? Bem, uma das coisas que a gente sempre ouve falar de maneira muito errada, eu já ouvi até líderes meus falarem assim, tá na hora de parar de dar arroz de dar mingau para as crianças, dar leite para as crianças e dar feijão. Mas peraí, você ensinar o plano da salvação não é uma coisa consistente? Né? Então, o motivo de eu fazer o meu mestrado é justamente isso. Eu quero ter o maior aprendizado possível para transformar, isso no curso de Publicidade e Propaganda a gente faz. Qual que é o meu público-alvo? Meu público-alvo é crianças e, se for possível, eu determinar uma faixa etária. Então, o meu público-alvo é isso. Qual é o objetivo? Qual é a mensagem que eu tenho para apresentar para essas crianças? Entende? Então, eu tenho esse público-alvo, é as crianças. A mensagem que eu tenho, eu tenho a mensagem do plano da salvação, vou citar como exemplo. Esse é o plano da salvação que eu tenho para apresentar para as crianças. Quais são os ruídos de comunicação que eu vou ter para apresentar essa mensagem para as crianças? Na maioria das vezes, no nosso caso aqui na América, nós temos ruído de comunicação. As salas de aula são com interferência muito grande de barulho e tal. É a pior sala da igreja. Infelizmente. Mas quando eu falo de ruído de comunicação, eu não estou falando de som. Outro ruído de comunicação que nós estamos enfrentando na nossa igreja, muito, muito grande agora, é a questão da língua. Na mesma sala de aula nós temos crianças que falam português e não falam inglês, e temos crianças que só falam inglês e não falam português, e um não entende o outro. É outro ruído. Então, como que eu vou transformar a minha mensagem de forma que seja acessível para os dois? Eu costumo falar que, como publicitário e comunicador, o problema de você não entender o que eu estou querendo falar, a culpa não é sua, a culpa é minha que não soube traduzir o que você tem. Outro dia eu estava falando com o nosso pastor, porque a gente teve esse problema também na nossa igreja, que nós estamos começando a ter cultos exclusivamente em inglês, aulas somente em inglês, porque a gente percebe que o nível de atenção deles está maior. E alguns pais se levantaram, não quero que ele perca o português, inclusive pais que só falam inglês com as crianças em casa. Não quero que ele perca o português. Eu disse para o pastor, se a gente estivesse numa igreja em que eles falassem só japonês, eu ia aprender japonês para traduzir a mensagem para eles. Porque se eles não estão entendendo, a culpa é minha. Então, o que eu faço? Esse curso de
mestrado ou qualquer curso que eu me aprofunde mais na palavra de Deus vai me dar muito mais base para eu poder transformar a minha mensagem, traduzir ela para que meu público-alvo, que no caso seja as crianças, entenda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu aprendi com o professor Saião. Ele trouxe Saião. ele trouxe o primeiro versículo da Bíblia, Bereshit Bará. Bará é um verbo que significa criar. E somente Deus consegue criar Bará. Somente Deus cria a partir do nada. O Bará. Gênesis. Em Gênesis. Eu falei Gênesis? Não. Ah, não. Falou o quê? Não, você não falou Gênesis. Não, porque você o primeiro versículo da Bíblia, daí falou Primeiro Gênesis. versículo da Bíblia. Os dois falaram certo. É que às vezes, sei lá, né? Vai que é meio dislexo. Vai que falou Apocalipse. Cara, quando o Saião trouxe esse versículo, essa aula sobre Bereshit Bará, no princípio Deus criou, e quando eu entendi o que é esse Bará, que é criar a partir do nada, eu fiquei pensando, caramba, que ministração fantástica que eu posso trazer para as minhas crianças a partir dessa palavra, Bará. E eu acho legal quando a gente vai fazer um congresso infantil que tá os pais juntos, eu falo, vou ensinar as crianças a falar hebraico hoje. E aí, a partir do Bará, eu começo a trazer para eles. Por exemplo, quando você vai brincar de Minecraft, o que você precisa para construir uma casa de madeira? Precisa de madeira. O que você precisa para... Que ferramenta? Vai precisar... Então, o que você precisa para fazer uma pintura? Precisa de tinta, precisa de quadro. E você sabia que o nosso Deus consegue construir a casa de madeira, consegue construir a pintura sem tinta, sem quadro, sem nada? Ele é o único que consegue barar. Ele constrói a partir do nada. É o único. Então, assim, se eu não tivesse me aprofundado, para que eu vou aprender hebraico? Até adulto fica assim, ó, continua. Né? Para que eu vou aprender hebraico se eu sou professor de criança? Para isso! Eu tenho muito mais profundidade para poder ensinar uma palavra, ensinar a criança num caminho teológico do que se eu não tivesse a oportunidade de estar estudando e me aprofundando. O grande problema é o seguinte, nos nossos dias, e aí eu estou falando no contexto de Brasil, nos Estados Unidos, os nossos professores aqui trabalham exaustivamente. Imagina, eu fico imaginando como deve ser difícil trabalhar 4, 5 casas, limpar 4, 5 casas por dia. O homem trabalhar na construção todos os dias e tirar um tempo para estudar ainda a palavra de Deus, de maneira como tem que estudar com excelência, e vir para a sala de aula. É muito difícil o professor que se dedica a esse tempo de estudo. Então, o que acontece? O resultado das aulas são aulas que podem ser rasas, que retira da sala de aula o respeito que as nossas crianças precisam ter. Né? Se você for olhar biblicamente, Jesus pegou uma criança e quebrou um paradigma social gigante. Ele colocou uma criança, que segundo alguns autores dizem que tinha um status social, da estratificação social era o mais baixo na sociedade, colocou uma criança no meio deles. E um dia, quando quiseram impedir de uma criança chegar até Jesus, Jesus disse, olha, não impeçam eles de vir a mim. Ai daqueles que fizeram desses pequeninos tropeçarem. E aí vem a questão da aula de teologia de novo. Quando Jesus usa esse termo, ai daqueles que fizeram desses micros. A palavra ali para grego é micros, pequenos. Mas alguns teólogos dizem, não, está falando de novos convertidos. Pode ser também, mas Jesus pegou uma criança para falar micros. Então eu acredito que Jesus estava falando de uma criança. Ai daqueles que fizeram desses micros, uma dessas crianças tropeçarem. E olha o que Jesus fala. Seria melhor que esse cara se suicidasse. Se Jesus, vou parafrasear para hoje. Se Jesus estivesse hoje e falasse assim, se alguém fizer uma dessas crianças sair da igreja, se tropeçar, se desviar do caminho do Senhor, seria melhor que pegasse uma arma, apontasse para a cabeça, eu estou usando assim para... Dá um tiro no meio da cabeça, mas aponta bem para a têmpora, para ter certeza que vai morrer. Porque o que Jesus falou assim, seria melhor que pegasse uma pedra de moinho, vai ali no museu da Bíblia em Washington, tem uma pedra de moinho ali, bem legal. Bem enorme. Grande. Uma pedra de moinho, pega essa pedra de moinho, amarra no teu pescoço essa pedra. A pedra de moinho é aquela pedra enorme que usavam para amassar oliva nos tempos bíblicos. Que precisa pôr um Você boi tem para que ser um boi grande, para né? rodar É. e tal. E Jesus pega uma pedra dessa, amarra no teu pescoço e para ter certeza que você vai morrer mesmo, se joga nas profundezas do mar. Você vê? E aí, imagina, Jesus não estava mandando, a pedra não boia, né? Jesus não estava mandando... Mandando o rapaz mesmo se
Então, aí você vê Jesus falando isso, você vê a Bíblia falando isso, e nós vemos hoje uma perspectiva de que a igreja de hoje, ela, mesmo a americana, ela separa 3% do seu orçamento para investir no Ministério das Crianças, sabendo que as crianças, elas têm elas são a igreja de hoje, mas também a igreja da próxima geração. Então, Uma coisa que eu achei, sem querer te cortando, que eu achei legal que você falou na classe foi que, eu acho que uma das crianças, se me corrija que eu não lembro bem, chegou pra você e falou assim, no céu acho que vai ter escada rolante. Como que foi isso? Isso que você falou, achei interessantíssimo. Ele falou assim, acho que foi pula-pula, não lembro o que a criança falou. Ele virou pra ela e falou assim, vai ter. Porque é igual quando o João fala, né, que João viu, não necessariamente as ruas são de ouro, né, João tá mostrando de uma forma que a gente pudesse entender a grandeza que é aquilo. Então você fez de uma forma que a criança pudesse entender o quão bom é ir pro céu. E aí eu trago de novo a questão do estudar teologia me dá base bíblica para falar que eu não estou falando heresia. Exatamente. Quando a criança chegou para mim e falou assim, vai ter pula-pula lá no céu? Porque aquela criança, obviamente, deve ter amado pula-pula, né? E aí eu fiquei assim, aula de teologia, eu não posso responder nenhuma heresia para essa criança. Como é que eu vou traduzir isso de uma forma que ela entenda? Bom, se João fez isso, João disse que nos céus vão ter ruas como que de ouro, e a gente sabe que... Faz uma analogia, né? Não tem... O céu não tem nada corruptível. Então, eu disse para ela, vai ter sim, e não só pula-pula, vai ter escorregadores de arco-íris, você vai escorregar no escorregador de arco-íris e cair em cima de uma nuvem, vai ter piscina de bolinha, o que você imaginar de mais legal que existe nessa terra, você vai ter. E eu vou poder voar? Claro que vai poder voar, você vai poder fazer o que você quiser lá no céu, voar, atravessar paredes. E isso me deu, então assim, isso me dá... Foi o que o João fez pra gente hoje. Porque, obviamente, imagina se chegar pra criança, não vai ter pula-pula, mas vai ter rua de ouro, que é muito mais legal. Tem que olhar pra você assim, o que eu quero com rua de ouro? Eu quero pula-pula. Chegar perto da linguagem da criança, né? Falar a língua deles e tentar explicar dentro do universo. Isso acho que eu comentei contigo, né? Eu falei assim, cara, que estratégia top demais. Foi estratégia muito... Foi uma linguagem, você fez uma exegese muito boa com as crianças, né? E a questão é, o que eu achei muito interessante que você falou, foi a atitude do teu pastor. E a gente vê um grande problema que nós temos aqui na América, que diversas igrejas, vários pastores amigos, quando eu converso com eles, em questão até mesmo a vida do pastor, eles não é salariado pela igreja. Bivocacionais. Eles têm a igreja como um part-time. Como part-time... Como, tipo, só trabalha meio tempo. Trabalha meio tempo na igreja, que ele tem um trabalho secular e para a igreja é um part-time. Ele está na igreja cansado por conta do trabalho. E qual que é a prioridade que esses pastores muitas das vezes têm? Comprar primeiro o templo da igreja. Eu creio que sim, está certo, a igreja tem um templo, quer sair do aluguel para a igreja construir a sua propriedade. Mas essa troca de valor, eu acho que atrapalha o reino de Deus. Se o pastor primeiro, ele se assalariar, até mesmo o líder de jovem, o líder de criança, o líder de louvor, ser full time da igreja, vai produzir muito mais para o reino de Deus, porque é muito trabalho. Quando você faz o part-time, você não dá o seu melhor. Você não tem um tempo de preparo, você não consegue preparar. E isso que o teu pastor fez na tua igreja, acho que foi algo fenomenal, porque é poucas igrejas que eu conheço aqui nos Estados Unidos que têm essa visão, que tem a prioridade... Igreja brasileira. Igreja brasileira, sim. A prioridade brasileira. É mais comum, né? É mais comum. Imagina, olha gente, se você vê um pastor, uma igreja, trazer uma família do Brasil, para a responsabilidade toda da igreja, para 12 crianças... É visão. O homem é maluco. É visão. Com todo respeito, é maluco, é maluquice. A pessoa tem que enxergar lá na frente. E detalhe, além de ser 12 crianças, não tinha sala para as crianças. A ideia era, vocês vão dar aula na sala de vocês. Mas olha só o que aconteceu com o passado. A gente chegou aqui, o pastor morava a igreja ficava embaixo. A igreja era uma casa funerária. Foi comprada a casa funerária e foi transformada em igreja. Isso, onde cuidava dos mortos, agora cuida dos vivos. Traz vida. Vem outro que te dou. Aí o pastor morava na parte de cima da igreja e a igreja era embaixo. Só uma penada. O que aconteceu? O pastor tinha o office dele lá, o escritório dele na igreja tal, lá em cima, na casa dele.
As crianças começaram a crescer. O pastor não tem mais espaço lá na nossa casa para tanta criança. Nós vamos precisar de um outro espaço. Não, tudo bem, vocês podem usar meu office. Ok, começamos a usar o office dele. Ele já botou o office, abriu mão do office dele, fez um outro office na casa dele. E ok. Passou um tempo, pastor, estamos precisando de mais uma sala. Então, ok, vou abrir mão do meu office de novo. Aí já não tinha mais office. Botamos as crianças no outro office dele. Pastor, cresceu um pouco mais. Está na hora de sair daqui. Então, o que aconteceu? O pastor saiu de lá daquela casa. Nós ampliamos, botamos mais sala de aula dentro da casa onde o pastor morava. E nós fomos morar lá onde o pastor morava. Que era uma casa maior, então nós podíamos ter, tinha um pouco mais de privacidade para nós. E aí nós tínhamos as salas lá em cima e também na casa, né? Um tempo na... Não. Ficou uma sala lá, ficaram 2 salas lá em cima e 3 lá na casa. Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? Acabou expandindo. É uma questão de a gente ver que as crianças, e aí eu acho que, assim, eu admiro muito essa visão do pastor e de pastores que pensam assim, porque não é uma questão, eu entendo que a gente precisa, como você falou, a gente precisa trabalhar, ganhar o nosso pão de cada dia. Não tem condições, tem pastores que não têm condições de se sustentar. É a realidade aqui na América. Quanto mais Pessoas que trabalham e domingo cuidam da igreja. Não conseguem nem, às vezes, nem fazer culto durante a semana. Eu entendo tudo isso, mas o que eu vejo não é uma questão de você... É de você focar no seu público-alvo final. Qual que é o teu público-alvo? É a irmã Maria que está ali. Tem a irmã Maria. O que eu faço? O que a gente faz? E que nos dá muita sustentação para o nosso ministério. A gente dá nome para os nossos... Não é a igreja. É a irmã, é a Duda, é a Júlia, é a Sofia. São essas pessoas. Quando eu estou preparando a minha aula, quando eu estou preparando minhas atividades, quando eu estou preparando minha programação na igreja, eu estou pensando nessas pessoas. Eu não estou pensando enquanto instituição, eu estou pensando nessas pessoas. Entende? Aí o que acontece? Você vai ver, eu não tenho condições de ter um templo, mas eu tenho condições de trazer essas crianças, de repente, sentar debaixo de uma árvore e dar uma aula para elas uma vez por semana. Ah, eu não tenho condições de ter um templo, mas tenho condições de trazer esses irmãos para uma casa, para minha casa, e fazer um small group com essas pessoas. É uma questão de prioridade e de visibilidade, né? Você já deve ter visto casos também, não sei, né? De crianças que os pais não eram cristãos e às vezes um coleguinha levou a criança e o pai acabou se encantando com aquilo, acabou indo para a igreja e conhecendo Jesus através do pequeno. Essa é a história da escola dominical, né? A escola dominical começou com crianças. Aí eu sempre costumo falar também assim, isso é verdade. Só que nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos fazendo um trabalho para crianças. Primeiro, lembre-se, por que você está fazendo trabalho para crianças? Quando a gente quando eu como pastor vou começar um trabalho com crianças, eu vou falar assim, eu vou começar um trabalho com crianças porque atrás das crianças vêm os pais. Isso é um perigo. É uma realidade, é uma consequência, acontece. Mas se a minha motivação de começar o trabalho com as crianças é pensar que atrás dela vem os pais, aí passa a ser um problema. Por quê? Quando eu conseguir atingir o meu objetivo ao iniciar o trabalho com as crianças, eu vou acabar me dedicando ao objetivo final, que era os pais. E as especificidades que as crianças têm no decorrer do crescimento dela, eu vou acabar esquecendo. Que são, que possa atender ela cognitivamente, intelectualmente, emocionalmente, que tem um ambiente que ela se sinta bem na igreja, que se sinta parte da igreja. É uma coisa que assim, você que é líder de criança, que trabalha com criança, tente incutir na mente do seu filho, das suas crianças, quando elas estiverem indo para a igreja, que elas vão falando assim, eu estou indo na minha igreja. Não é a igreja do papai, não é a igreja da minha mãe, é na minha igreja. Lá na minha igreja tem um trabalho que é pensado, desenvolvido para mim. E esse trabalho pensado e desenvolvido para mim enquanto criança, começa até pelos móveis que estão na sala. Porque normalmente os móveis e as próprias salas que são destinadas às crianças são aquilo que sobrou de outros ministérios. E isso, querendo ou não, tem uma semiótica na visão das crianças. É terceirizado, é o que sobrou veio aqui para a nossa sala. É pensado no ar-condicionado, é pensado nos bancos almofadados, e é tudo bom pensar isso no centro, é pensado em tela de LED, é muito bom pensar isso. Mas aí, quando você vai olhar a sala de aula, a sala onde as crianças estão tendo a administração delas é sucata,
Não, é o resto. Cadeira de Eu tô precisando de um armarinho pra colocar os livros da criança. Eu tenho um em casa que eu não uso. Eu vou trazer pra cá. Tipo isso, né? Não é, lembrando, eu quero enfatizar que não é errado fazer isso quando a igreja não tem Não tem condições. condições. Tá Sim, certo? mas quando a igreja tem condições, mas disso eu não que vou eu tô dar falando. prioridade pra isso. É disso que eu estou falando. Então isso, na questão, quando a criança vê isso, tem uma questão semiótica por trás disso. A criança vai entender que ela, por que meu pai tem tá lá é tão gostoso estar dentro da igreja e aqui é desse jeito. Com o passar do tempo, e não só nas crianças, os pais, os membros da igreja começam a ver a igreja dessa forma. Começam a depreciar. A gente costuma chamar carinhosamente a igreja de salinha, mas tem alguns que chamam de uma maneira degenerativa. Vai lá para salinha, vai lá para classinha. A salinha acaba sendo um escape para os pais ficar tranquilos dentro da igreja. Child care, Porque você não escapa para os pais ficar lá tranquilo. Os professores que estão na salinha tampouco querem estar na salinha. Está mais como se fosse uma obrigação. Claro, não estou dizendo todos, mas acontece muito. Poxa, está sendo um saco estar aqui. Tem que bater meu cartão. É uma briga. É uma realidade. O que a gente sempre pede para os pais é pergunte para o seu filho o que ele aprendeu na sala de aula hoje. Lá na sala, e a gente costuma falar sala de aula, porque a gente pergunta para os professores por que os pais respeitam o professor secular e não dá o mesmo respeito para o professor da igreja que dá a educação espiritual para o teu filho, te ajuda no teu trabalho. Ajuda na vida, né, da pessoa. Mas sabe por quê? A culpa muitas vezes, na maioria das vezes, é nossa como professor. Porque a gente não se entende, não vê qual é o nosso papel, a nossa cosmovisão nisso tudo. Qual que é o nosso papel enquanto professores numa sala de aula para 2 crianças? Nós estamos muito acostumados a ver quantidade. Não é só 2 crianças. Aí, não, eu vou começar com as crianças porque eu não tenho muito jeito para falar, então eu começo com as crianças, aí depois eu vou ser Experiência. Eu tive a experiência de passar por essa situação. Eu só avermelhei, segurei. Jesus, misericórdia, não me deixa falar nada. Porque eles têm essa visão, tipo, começa a ministrar para as crianças, que é mais simples, porque Deus tem um ministério de pregação para você. Então, tipo, você começa pelas crianças, que é o mais básico. Então, essas coisas faz você, professor, perder o respeito dos pais. Aí você pergunta, por que eles ouvem o professor lá na escola e não me ouvem? Qual é a tua cosmovisão? Qual é o teu trabalho? O que você quer ensinar para as crianças? Qual é o teu objetivo? Às vezes não tem nenhum objetivo. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente chegou aqui na igreja, o primeiro culto que nós participamos, eles já tinham essa separação que os pais iam para a sala de aula. E a separação era os adolescentes e as crianças. Então os adolescentes eram tipo assim de 7 anos para cima e as crianças eram que tinham ali para baixo. Quando nós chegamos, nós estávamos no Brasil, o pastor disse assim: Osias, lá na América não é como aqui. As crianças, os pais chegam dentro da igreja, abrem, dão um chute na porta e jogam a criança de estômago que o filho é teu pelas próximas 2 horas. E eu rindo, esse pastor é muito engraçado, gostei desse Não tá sabendo de nada. Super inocente, né? É porque quem tá no Brasil tem uma visão completamente diferente. Não, quando eu cheguei, aí domingo à noite eu vou lá olhar as salas, não vou dar aula, vou lá ver como é que é, né? Quando eu cheguei, foi em uma, eu fui na outra. Eu fui na primeira sala, a cena que eu vi parecia que foi ensaiada. Eu vi uma cena de uma menina pulando de cima de uma carteira na outra, a professora subiando assim, quando coloca o dedo na boca. É que assim, fino assim. Não faça, por favor. Não vou fazer nada. Sei. E literalmente gritando. Isso que era uma sala assim com 3, 4 crianças, literalmente gritando. Se vocês não parar, eu não vou dar bala no final. Meu Deus do céu. Aí eu olhei isso, o pastor tinha razão. Aí eu vou para outra sala dos adolescentes, quando eu chego, o professor fala assim, que bom que você veio dar aula aqui para eles. Eu assim, não, irmão, eu não preparei nada, eu só vim aqui para olhar. Meu primeiro dia aqui, não preparei nada. Não faz mal, eu também não preparei. Nossa, Detalhes, dá são dor no 2 coração. baita Dor no professores hoje. São os 2 dos professores mais dedicados que nós temos lá na E igreja as hoje. crianças Acho que porque teve preparo. Eles já tinham preparo, eles só não tinham as ferramentas. Eles não sabiam aonde usar a ferramenta na hora certa. Porque muitas vezes nós preparamos um conteúdo teológico que é muito forte para uma criança, ou às vezes nós subestimamos a criança, achamos que ela não está preparada e a gente começa a infantilizar as nossas palavras. Ai, queridinha, vem aqui com o tiozinho que a gente vai dar aqui a biblinha para você fazer a sua tarefinha, entende? Então, assim,
o nosso trabalho, a gente procura fazer isso. Por onde a gente passa nos cursos de professores que a gente dá, é tentar trabalhar essa questão de saber o que a criança gosta de acordo com a idade. Aqui na América tem um programa que é o Think Orange, que é um programa que trabalha com famílias, pais e igreja. Todos os anos eles têm uma conferência muito legal. Isso aonde essa conferência? É na Georgia. E eu já tive lá. Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa. Faça a sua inscrição online. Como que a gente fica Think sabendo? Pra Orange. quem tá ouvindo a gente, às vezes quer participar disso. Procure no site Think Orange. Vamos colocar na Sim, descrição do vídeo. Esse Think, site. Think Orange. É muito legal. É uma visão assim que se traz sobre... Tem muitos livros que Isso em abordam... inglês, né? É tudo em inglês. Ok. Tem muitos livros que trabalha ensina a trabalhar com crianças de acordo com a idade. Tem um que para pais é fantástico, que é o nome do livro é It's Just a Phase, so don't miss it. É só uma fase, então não perca. Então o livro o livro é um compilado de pesquisas que vai mostrando o comportamento e os gostos da criança de acordo com a idade. Se eu não me engano, são 15 autores. E é muito interessante. E esse livro é uma coisa que traz assim um estalo para o pai, que entre nós nascermos, entre o nascimento de uma criança e a hora dela ir para o college aqui nos Estados Unidos, ela tem 939 semanas. Então eu tenho 939 semanas para inculcar no coração dessa minha criança a palavra de Deus. E uma coisa interessante que o livro fala, ele sugere de você trazer quilicas, marbles, bolas de gude, né? E pega 939 bolas de gude, coloca dentro de um vidro e vai tirando uma por semana para você ver a vida do teu filho se esvaindo e o tempo que você tem de influência. Muito interessante. Caraca. Já que a gente está falando de Quando a gente tiver nossa filha, eu vou fazer isso. Um bom conselho pros pais, ó. Repete aí. Não, é um ótimo... Colocar uma Gente, bola, uma vasilha. com qualquer coisa, não necessariamente precisa ser uma bola Seria de bom gude, né? aquele pote de pepino gigante, né? Que é vidro, você vê as bolinhas ali dentro. É, não, na Marshalls tu compra uns vidros Até enormes, o assim, O ó. tempo do filho até chegar no college. 939 semanas. Uau. Você tem 939 semanas para Passa muito rápido. você influenciar o seu filho. Vai dando- E assim, passa muito rápido. E é legal a conferência porque ela é muito sinestésica, a conferência da Orange. Quando eu fui, eles fizeram um corredor com um quarto que simbolizava... na verdade, eram vários quartos, mas simbolizava o mesmo quarto de acordo com o passar da vida da criança. Então você ia na criança que tinha 3 anos de idade, aí você via o quarto com brinquedos, com ursinhos de pelúcia. Aí depois você ia no quarto da criança com 5 anos de idade, a mesma criança, com as fotinhas dela crescendo e tal. E se você que é pai, você começa a ver aquilo, não tem condições de passar aquele corredor. Quando você chega no último corredor, você só vê tipo um notebook, alguns livros e mostrando que a criança cresceu, já foi para o college. Bem interessante. Uma outra questão, para quem é professor Dá um agora... choque de realidade nos pais. Isso é uma das coisas. A Orange trabalha com questão de identidade sexual, Nossa. trabalha como abranger isso dentro da igreja. Tem um pastor chamado Caleb Kurtenbach, que ele é do ministério... ele tem um programa chamado Messy Grace, que é bem interessante, que também está lá. Tive a oportunidade de conhecer a filha do Martin Luther King também. Sério? Aham. Que Tem privilégio. uma Olha foto só! lá nesse lugar também. E na semana que vem eu estou indo para uma mega conferência infantil que fica no Tennessee, em Nashville. Que eu fiz a minha inscrição, deixei para fazer, eu acho que tem muitos cursos, muitos breakouts que eles chamam, né? E deixei para fazer no último momento e não consegui mais. Tem tipo assim, 70 opções que você tem. São 3 dias de conferência. Se chama Mega Conferência, Megacon em Nashville. É bem legal também, bem interessante. Caraca. Você que trabalha com criança, tem tudo. Trabalha com crianças e adolescentes. É muito legal para estar lá, para você ver a realidade. Nossa, eu ainda tô naquela bolinha de gude que isso aí pra mim foi... Param ali, param. Nossa, pera, deixa eu raciocinar aqui primeiro. Eu achei sensacional. Tem que tirar o fôlego. Uma pergunta. Sobre o teu curso. Como que vocês funcionam? O teu curso, você se prepara professor. Como que é o seu trabalho? Ah, tá. Pra quem tá ouvindo a gente nessa parte do vídeo, o Osias e a esposa dele, vocês dois, né, dão cursos, vão na igreja de vocês e prepara
professores, né, para dar aula para crianças. É só crianças ou crianças e adolescentes? Como é que funciona isso? É focado de crianças até 12 anos. Ok. Porque é uma outra dinâmica com adolescentes também. Então, assim, a gente se especializou mais com crianças Com até 12 crianças. anos. Esse curso vocês Como é levam que para a funciona, igreja? né? Como que funciona essa... A gente tem uma conversa antes com o líder, né, para ver qual que, porque é muita coisa. Então a gente tenta depurar qual é a necessidade da igreja local para que a gente possa trazer um conteúdo para que atenda aquela necessidade. Então muitas vezes a igreja, como no nosso caso quando a gente chegou, não era falta de pessoas preparadas. As pessoas estavam, ou melhor, de pessoas capacitadas. Elas eram pessoas capacitadas, pessoas que tinham um conteúdo teórico, mas não tinham as ferramentas, não sabiam usar as ferramentas que tinham na mão dela, que era o conhecimento que elas tinham. Outros casos são professores que precisam só apenas se entender qual é o papel dela como professor. Então, assim, qual é a visão dela como professor? Porque hoje em dia nós temos aí uma infinidade de recursos que está na palma da mão. Não é falta de recurso. A gente não vai lá para ensinar, vamos usar esse recurso aqui, usa esse boneco. A gente tem dessas sugestões. Mas às vezes o professor precisa entender qual é o papel dele como professor. Outros casos, o professor precisa entender qual é o papel dele, tipo, qual é a visão que ele quer passar na sala de aula. Inclusive eu fiz um curso online com o Igor Miguel, do ABC2, parente aí, companheiro aí do Bibo também, que vai estar aí com vocês. E o Igor Miguel, ele traz muito essa questão aí da pedagogia. É impossível você trazer uma pedagogia, você ser um professor, ser desprovido dos teus pensamentos. Trazer uma pedagogia que seja isenta dos teus pensamentos. Então, às vezes, o professor precisa ter uma visão muito precisa de qual que é a sua cosmovisão. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi depois de ler esse livro, Just a Phase, é só uma fase, não perca. Pena que não tem ele em inglês, em português. Não, eu já coloquei aqui já para comprar ele já. Pena que Tá não falando e tá tudo só fazendo anotação ali. ele mudou muito. Quando eu vejo meu filho Daniel, que tem 12 anos agora, fazendo alguma coisa que eu não me interessa muito, é uma fase e vai passar muito rápido. Eu preciso aproveitar essa fase. Depois que eu li esse livro, eu vi como eu estava pecando sendo um professor excelente na sala de aula, sendo um pai relapso. Esse é um grande problema também, sendo um pai relapso. O que eu fiz? Eu tiro agora, eu fechei a minha agenda toda segunda-feira à noite, meu tempo é com o Daniel, com meu filho. Toda segunda-feira à noite eu tenho o meu tempo com o meu filho, porque eu preciso influenciar o meu filho até a hora dele ir para a faculdade, porque é minha, como pai, a responsabilidade de fazer isso. Mas, por exemplo, na sua igreja, né? Você cuida da criança até 12 anos. A criança completa 12 anos. Sim. Daí depois, porque tem um depois também, né? Sim. Porque, por exemplo, poxa, eu tenho uma classe tão top aqui infantil, agora eu vou ter a mesma qualidade? Que pergunta fantástica e que desafio gigante isso que vocês estão fazendo. Essa transição. Olha, se você for olhar alguns autores, se for olhar a própria loucura do Freud, que com a fase anal, a fase fálica, a fase oral e tal, você vai ver que o caráter de uma criança pode ser formado até os 12, 13 anos. Alguns autores falam, outros falam que é 6 ou 7 anos. Então, assim, existe alguns apresentam até 6, 7 anos, outros falam que até os 12, 13 anos. Nós estivemos num curso chamado Raising a Reader, criando um leitor. E nesse curso foi abordado muito essa questão de que as crianças, o cérebro da criança, a criança vai desfazendo as conexões delas, que não são muito fortes, quando elas estão com 12 anos de idade. Então aquilo que não teve uma conexão muito forte com a criança, ela vai deixando de lado. Então aquilo que o pai não foi muito presente, ele vai começar, como se tornam muito tribais nessa idade, né? Então vai começar a escutar mais o que o amiguinho tem, vai escutar mais o que o professor, ou o professor na igreja, ou seja, aquele que tem influência dele, né? Que daí o Vygotsky costuma dizer isso, que a criança, o caráter da criança é formado por aqueles que o cercam, né? Então assim, quando chega com 12 anos, aí os pais às vezes perguntam, qual é a melhor forma de ganhar o meu filho adolescente? A melhor forma, não estou dizendo que é a possível, mas a melhor forma é ganhar enquanto ele é criança, com 12, 13 anos. Chega a 12 anos na igreja, aí se torna um adolescente. O que fazer? Uma das coisas que eu gosto de fazer é ter esse ritual de transição
entre a criança e o adolescente. Porque realmente ele não quer deixar, por melhor que seja, acontece duas coisas. Ou ele está ávido para ir para os adolescentes e quer ir de uma vez porque tem um trabalho legal para os adolescentes e a maioria das vezes acontece isso, eu não sou mais criança, age como criança, mas não sou mais crianças. Ou ele está com aquele grupo ali fechado que não quer sair para os adolescentes também. O que eu encontrei, talvez existam outras alternativas, mas o que nós encontramos aqui é ter esse trabalho, desenvolver um trabalho de excelência também com os adolescentes e os dois líderes dos adolescentes, os líderes das crianças, ter essa conversa de transição. Work together. Work together. Eu diria assim, você quer ter um trabalho de sucesso, work together entre os departamentos. Esse é o outro problema, principalmente, e aí eu não estou dando tiro, não estou cuspindo no prato que eu como, mas principalmente em termos da Assembleia de Deus, é que é muito departamentizado. E aí você faz congresso das irmãs, congresso dos homens, congresso das crianças, congresso, e são departamentos. Não existe, por que eu vou fazer esse congresso das crianças aqui? Qual é o meu objetivo? Eu vou conversar com os pais da igreja para ver qual que é a demanda que eu tenho para trazer esse congresso, para não ser só um schedule da igreja. Só um evento. Mais um evento. Ser intencional, né? Você ser intencional em tudo que você faz. Isso é muito importante, né? Essa questão de ser intencional, saber o que está fazendo, o propósito, né? Exatamente, falando nessa questão de intencionalidade e ainda nessa questão do que fazer quando faz com 12 anos. Aí vem uma questão para você como pai. Se você quer o teu filho crescendo nesse ambiente saudável que a igreja proporciona, né, uma das coisas que a gente sugere é que você cerque o teu filho de uma comunidade que venha ajudá-lo a crescer, que tenha um pensamento muito próximo do seu, que não venha ao encontro daquilo que você pensa, das suas crenças. Como que eu vou fazer isso? Sendo intencional. Por exemplo, festa de aniversário do nosso filho, Daniel, por exemplo, que a gente costuma fazer. Ao invés de fazer uma festa de aniversário, nós pegamos aquele grupo de crianças que ele tem na igreja, que ele vem crescendo com ele desde pequenininho, desde que ele tinha 3 anos. Esse mesmo grupo, todo ano, na festa de aniversário, eles já estão esperando, tal dia é o aniversário do Daniel. E outros pais na igreja também estão fazendo isso. Ao invés de fazer uma festa, tem um sleepover, tem um dia inteiro lá, tem um dia, sabe, para que se crie essa conexão muito forte entre eles, para que quando eles cheguem nas 11, aos 13 anos, que é a idade de desligar as conexões, ele continue tendo essa conexão muito forte com os amigos, com a comunidade Vão dele. desligar juntos, né? Exato. Ele não vai se sentir sozinho na salinha, ele vai ter um amigo dele lá. Exato. Ainda mais aqui, falando para a comunidade que a gente vive aqui na América, que tem uma rotatividade muito grande de igrejas, de países. A pessoa está morando aqui, vai para o Brasil, volta para o seu país, ou está em outro estado por conta de trabalho. Tem essa rotatividade, porque no Brasil, nós crescemos, os meus amigos que crescemos junto na igreja, acompanhamos um ou outro, a mocidade, cantamos junto no grupo de mocidade. É uma conexão diferente, né? Aqui não tem isso. E dessa forma vocês criam esse laço Exato. de amizade que um vai crescendo, acompanhando a fase de vida um do outro. Poxa, fenomenal. Legal. Por mais que eles fazem conexão na escola, na escolinha, criança, essa da igreja ainda vai ser mais forte. Exatamente. Mais É assustador quando você vai numa festa de aniversário de uma criança da igreja que a maioria dos amigos convidados não são da igreja. Eu não estou falando que você não pode ter e não tem relacionamento, não deve ter relacionamento. Tem que ter, né? Porque Tem. tem que ser uma pessoa social. Mas o que eu estou falando é que no momento em que você está, no momento crítico, em que aquela pessoa que vai te influenciar necessariamente na tua decisão, precisa ser alguém que te influencie numa decisão que te leve mais para perto de Cristo. Entende? E geralmente você vai ter uma comunidade, isso parte dos pais, né? Ter amizades assim que tragam isso. Seria muito bom que entre os nossos, que nós casássemos entre o nosso arraial, entre os nossos, entende? Crianças que fossem crescendo forte, strong nessa linha E de fica um pensamento. laço, né? Porque tu lembra, quando você pode tantos anos que for, você vai lembrar, poxa, aquele meu amigo que a gente ia na igreja, a gente, sabe? A gente se vê todo domingo e tudo mais, tu vai criando esse laço. Não, você está falando aqui, eu estou pensando no meu tempo de infância, né? Da minha professora de Eu tô escola viajando dominical. assim, ó, minha criatividade tá indo e voltando. Eu cresci uma cultura de igreja que a gente não tinha salinha durante a semana, a gente tinha somente a escola dominical. Um beijo, Ju. Com certeza ela vai ver esse vídeo lá de Caeté, se eu não me engano até hoje ela continua sendo a professora das crianças ainda. Poxa, simpatia de pessoa
ela foi bem nova também, começou a dar aula para as crianças, escola dominical, e ela é muito nova até hoje. Eu não sei se ela continua nesse ministério ainda, mas com tanto amor, tanto carinho e dedicação. E o que me chamou a atenção em todo esse bate-papo que a gente teve aqui, Osias, foi a sua dedicação e o cuidado que você tem com o ministério, com o chamado que Deus colocou na sua vida, que Deus te chamou para você fazer. E você não para. Você está todo o tempo preparando para estar cada dia mais qualificado e preparado para servir o reino do Senhor. Num ministério que por muitos, ou até mesmo a gente olha com não dando tanta ênfase. E o que me chamou muita atenção, que a gente teve um bate-papo antes da gente iniciar, antes de gravar, foi como que o Maligno tem usado a estratégia para atingir as crianças. Um vídeo que estourou semanas atrás a respeito de uma mulher do Maligno fazendo a estratégia para entrar no meio das crianças, para começar a dar aula e ensinar tudo distorcido da verdade, dos princípios que nós acreditamos. E quando eu assisti esse vídeo, quando eu vi esse vídeo, isso me chamou muita atenção, tanto que a igreja, nós erramos por não dar atenção nesse sentido. E nós já falamos 1 hora, já passa tão rápido, né, velho? Caraca, 1h10, dá vontade de continuar. Mas eu não posso terminar se a gente falar esse ponto. A igreja, o que você fala para uma igreja, para um líder, ou um irmão, quem vai estar assistindo esse podcast, ou vai estar ouvindo pelo iTunes, pelo Apple Music, eu não sei como que ele vai chegar esse conteúdo até ele. Estamos chique, hein? Caraca! Tá Só começo. Eu quero concluir Um segundo. Ok. Um segundo, eu termino. Como que a gente pode entrar, pra gente sair, tá uma saideira, mas isso não pode deixar de a gente comentar sobre esse assunto. O que você aconselha, o que você fala para uma igreja que não tem esse grupo, não tem uma estrutura para criança? Só para acrescentar a tua pergunta, por exemplo, depois que eu vi o vídeo, é um vídeo de uma mulher falando que ela tem 35 anos, ela já foi 35 anos crente, daí depois ela saiu da igreja, agora ela tá num outro, enfim, eu não lembro agora qual seita que ela tá, que ela falou que, o que a gente vai fazer com a nossa estratégia? Vamos entrar na igreja, vamos entrar principalmente nos ministério infantil e vamos distorcer, porque ninguém tá cuidando das crianças. Eu confesso que eu não dava tanta importância pro ministério infantil depois que eu ouvi esse vídeo. Quando eu ouvi esse vídeo, eu falei assim, caraca, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu realmente achei que, tipo assim, não, essa irmãzinha aqui pode ir lá cuidar das crianças e tudo mais, tipo, só pra acrescentar na sua pergunta, sabe? Porque eu não tava, eu sinceramente, depois que eu vi esse vídeo, me deu, uau. Eu creio que não só você, gatinha, como que muita gente teve também esse despertamento. Isso foi um despertar. Eu creio que isso foi bom que não despertou. Não despertou, falou, temos um problema, esse problema tem que ser resolvido. Temos que dar atenção para esse problema. E a questão é, tem igreja, você conhece a nossa realidade aqui da América, você conhece a realidade de muitas igrejas aqui da América, sabe? O que você fala para um pastor, para um irmão que tem desejo de trabalhar, mas não tem ainda a criatividade para começar, para usar uma torneira para ser ilustração, um microwave para ser ilustração? O que você fala para essa pessoa? Microwave, pra quem não sabe, micro-ondas. Eu acho que a primeira falando do nosso pastor agora, né? Ressaltando essa visão de ver que a criança é uma alma que precisa ser ganha para Jesus. Uau. Então, assim, você pode ir todo domingo lá, preparar uma aula, então você ter a cosmovisão, ter teu foco ali que você precisa ganhar essa criança para Jesus em primeiro lugar. E como uma casa, eu vejo a criança como se fosse um fundamento. A criança, por que colocar Jesus, apresentar Jesus desde criança? Porque são os primeiros anos que ela vai criar esse relacionamento com Jesus. Se a casa for bem fundamentada, se estiver na rocha. Então, eu acho que essa é a primeira maior Preocupação, a primeira preocupação, é o que é o mais importante, porque às vezes a gente não vê a criança como alguém que precisa ser salva. Ela só tá indo com os pais, ela só acompanha os pais na igreja. Então, se ela estiver num cantinho lá sem incomodar, tá ok. Não, ela é uma alma que ela precisa ser ganha para Jesus. Eu totalmente concordo com isso, né? Saber ver qual é o papel da criança também, mas aí tem uma outra questão assim, que você levantou aí, que é a primeira, eu não tenho recurso. Eu não sei, mas você tem a necessidade, o que eu costumo falar, eu comecei falando, vou terminar aqui. O
Eclesiastes 9:10. O que te vier a mão para fazer, faz conforme a tua força. Faça com aquele recurso que você tiver na tua mão, valorizando cada segundo que você vai ter em contato com essa criança. E quando eu falo valorizar cada segundo, é ter o teu tempo de planejamento quando você está preparando uma aula ou até mesmo uma pregação. Quantos de nós, pregadores adultos, nos preocupamos em imaginar que no meio da nossa audiência tem crianças escutando também? Será que nós preparamos uma pregação pensando nisso? Será que a criança que está lá no meio está pensando nisso? Entende? Ela vai entender. Então, assim, conhecer o propósito da criança, a criança é um ser humano, a criança é uma pessoa que precisa ser salva, que precisa ser atingido pelo Evangelho. Quais são os recursos que eu tenho para atingi-la? Use o recurso que você tiver para atingir essas crianças. O maior interessado em fazer você levar Jesus para essas crianças é o próprio Deus. Então, os recursos que você precisa já estão nas suas mãos. O que ele precisa é do seu tempo e da sua dedicação. O que tiver as suas mãos para fazer, faz. Uma outra coisa que eu sugiro também é que daí quando você for trabalhar com crianças, trabalhe-se uma visão cristocêntrica das crianças. Se a gente começar a observar o que nós estamos ensinando para as crianças, eu vou pegar um exemplo de nós. Muitas vezes a gente acabou ensinando as crianças a serem, a valorizarem muito mais os seus talentos naturais do que o próprio Cristo. O nosso objetivo é uma mensagem muito simples, é o próprio Cristo. Um dia eu estava passeando com o Daniel, e aí a gente passou no meio de umas pessoas que estavam fumando, e eu virei para o Daniel e disse: Daniel, prometa para mim que você nunca vai botar um cigarro na sua boca. Ele disse: eu prometo, nunca vou colocar, papai. Tenta imaginar que aí eu comecei a citar o nome dos amigos dele, que o Lucas vai estar lá junto com você e vai estar te insistindo para fumar. Não vou. Tenta imaginar que o Neto vai estar lá e falando dos amigos dele. O Neto vai estar lá te insistindo para fazer isso. Você vai fumar? Não. Tenta imaginar que todos os teus amigos estão numa sala, todos fumando e estão pedindo para você fumar. Papai, se eles insistirem muito, eu vou fumar. E aí eu disse: filho, eu fico muito feliz de ouvir essa resposta de você. É verdade, o Daniel, por si só, vai fumar. Mas o Cristo que está dentro do Daniel, o Jesus que está dentro de você, que vai te impedir de fazer você fumar. Esse Jesus que está dentro de você que vai te impedir de pecar. Você por si só, você peca. Mas o Jesus que está dentro de você vai te impedir. Então aquele que te manda para a obra é aquele também que te capacita. É aquele que a obra, que a mensagem final, é aquele que está te mandando dar a mensagem. Vá com essa consciência que você não é uma pessoa com falta de recursos. Você tem os recursos necessários para atender aquelas pessoas ali naquele lugar. Consciente de que a criança é um ser que precisa de salvação, dando a ela a importância que precisa. Se eu não me engano, foi Moody, uma vez ele estava voltando de uma campanha de pregação, e aí perguntaram para ele: quantas pessoas aceitaram Jesus? Hoje foram 2,5 pessoas que aceitaram Jesus. Aí responderam: já entendi, 2,5 pessoas aceitaram Jesus, 2 adultos e uma criança. Ele: não, 2 crianças e um adulto. Porque o adulto já viveu metade da vida dele, a criança tem toda a vida para viver. Nossa! Caraca. Eu não sei qual foi melhor, essa ou da bolinha lá. Tá ainda com a bolinha de gude. Eu ainda tô com... Eu vou usar essa estratégia, você vai ver. Tu vai ver, vai ter um menino, vai ter lá uma bolinha aqui. 900 e eu só vou precisar te mandar mensagem. Quando é a quantidade mesmo? Gente, nosso papo hoje vai encerrar. Pô, já está o convite para voltar, pra gente desfrutar mais desse... Mas só se trazer desse papo. os bonequinhos. Agora, da próxima vez, vai vir o fantoche, né? Como é que é? Eu tenho uma série de bonecos, uma coisa interessante, quem trabalha com bonecos, eu sempre tinha um sonho de ter um boneco de ventríloco que era daqui dos Estados Unidos, da Sellberg. O Sellberg é a melhor marca, pelo menos eu tinha como noção, né? A melhor marca de bonecos que eu tinha. Custa $3.300 aquele boneco. E aí eu sempre trabalhando com bonecos, de um dia eu vou ter esse boneco. E aí cheguei aqui na América, economizei e consegui comprar um Sellberg. Um ventríloco que mexe os olhos, pisca, mexe a boca, mexe a sobrancelha e tal. Tudo legal. E ao mesmo tempo, alguém lá na igreja falou assim: eu sei que você trabalha com boneco, eu passei no yard sale e peguei esse aqui, ó, 50 centavos, um pato. Yard sale é tipo bazar de rua, né? Graças. Um pato. E o pato só faz... Só isso. Pequenininho assim. Eu tenho uma série de bonecos.
Eu tenho muitos bonecos. Minha mãe fica maluca. Minha mãe trabalha com criança também. E aí, pra você ter uma ideia aí, qual é o boneco que as crianças mais gostam? O pato. É o pato. O de $3.000, eles têm medo. Porque E aí eu gente, uso pra falar com os adultos. Parece, é bem realístico, assim. Parece Mas aí, humano, né? e boneco é fantástico, se trabalhar com Nossa, boneco. Trabalhava no próxima vez tu hospital. vai ter que fazer um boneco. Trabalhava no hospital, eles tinham medo, às vezes, de chegar com adultos, né? Falar com adultos, porque às vezes o adulto era aquele que tinha abusado, que faz mal pra criança e tal, mas o boneco, eles se abriam e conversavam com o boneco. Daí tu usava esse boneco grande. Não. Lá eu usava um outro boneco. O boneco grande só comprei. Só compra. O boneco grande é No hospital no americano. Brasil, né? Eu tô falando do hospital com as crianças lá no Brasil que eu entendi. trabalhava. O boneco grande é americano, minha filha. Ah, eu falo inglês. Osias, traz uma mensagem nessa câmera aqui pra gente estar encerrando para as pessoas que vai estar assistindo esse podcast, esse bate-papo da gente aqui. Eu vou, muito simples, vou repetir de novo. É uma coisa que foi libertador na minha vida. Tudo que tiver à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Quando você estiver trabalhando com crianças ou qualquer pessoa e você dizer que não tem recurso, você sabe que Deus colocou os recursos necessários na sua mão. Então é as tuas forças, isso que vai balizar você para saber se você está fazendo bem feito, de acordo com a vontade de Deus, ou não. Se está fazendo conforme as tuas forças, está dando o teu melhor, então está perfeito. E como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Se tem um pastor nos assistindo, quer muito levar vocês, né, para cuidar dessa área das crianças e tudo mais, para ensinar. Eu acho que eu vou deixar só o nosso Instagram, Ok. que ali eles conseguem. É arroba família Volansky. É meio difícil, né? Nossa, vamos fazer o seguinte, gente. Na descrição do vídeo vai estar o arroba deles, é só clicar lá, procurar no Instagram mesmo, entrar em contato com vocês, né? Uhum, Perfeito. isso aí. Isso aí. Quer encerrar pra gente? Falar uma palavra pra gente encerrar? Obrigada pela oportunidade. Pessoal, fica assim então mais um Connectors Podcast. Chegou ao fim. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com alguém, que foi um conteúdo muito rico Incrível, né? pra gente. Hoje, que Deus abençoe. Saiba de uma coisa, se Deus te chamou, continua, não larga a mão do arado. Pastores, que Deus abençoe você, o teu ministério, e que às vezes nós precisamos sim trabalhar com cálculo, com número, mas também com fé. Que Deus abençoe, que você tenha fé, que você venha acrescentar um novo projeto, um novo ministério da tua igreja, que às vezes o recurso financeiro você não tenha no momento, mas vai com fé, continua, que Deus que abre porta, Deus que traz, Deus que Amém. supre a obra do Senhor. Que Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. E não esquece, pega essa flechinha e envia para aquela pessoa que vai precisar assistir, porque esse conteúdo foi muito top. Um beijo grande no coração de todos vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau.